novidades. Bom, turma, para quem não me conhece ainda... meu nome é Michael, tá? Deixa eu explicar aqui bem rapidinho como que funciona a nossa dinâmica. Se ao longo da aula vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem encaminhar aqui no nosso chat, e o Pedrão, que está aqui com a gente, vai estar colhendo todas as perguntas, e eu vou respondendo o máximo que eu conseguir aqui dentro. Sempre após a aula, a gente disponibiliza todo o material didático que a gente deixa aqui nessa aula, tá? Como que a gente disponibiliza esse material? Lá no grupo, o Pedro, que faz parte do nosso time aqui no escritório, ele está no grupo, você pode mandar uma mensagem no privado dele falando: Pedrão, me manda os slides aí da aula, ele está autorizado a encaminhar. Michael, por que a gente não coloca esse material já direto no grupo? Bom, para não ficar enchendo o celular de ninguém, com arquivo, enfim. Então, a gente, de fato, encaminha para quem realmente deseja ter esse material. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós estamos aí na nossa segunda tese, né? Nós vamos falar sobre matriz de produto. Então, como que a gente pode estruturar uma matriz de produto que pode ser eficiente para o teu negócio, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, quem está novo por aqui, né, meu nome é Michael. Antes de qualquer coisa, eu costumo dizer que eu sou o pai da Helena e o esposo da Valesca. Eu acho que é uma das minhas atribuições que eu tenho um grande apreço por elas, né? Mas estou aí há quase 10 anos no mercado, utilizando o design como uma forma de modelar negócios e criar estratégias para esses negócios. Hoje eu sou sócio de um escritório chamado Arete Negócios e Patrimônios. Então, enfim, se vocês quiserem depois, no final, a gente vai deixar tanto o meu Instagram quanto o Instagram do escritório, tá? E, bom, somente recapitulando o que eu falei aqui na aula passada, né? Michael, por que o Em Tese existe? A gente existe de uma provocação, inclusive, do meu time. A gente sempre recebeu aqui clientes do escritório que vêm aí com refém de fórmulas mágicas do mercado, né? E a gente não acredita nesse modelo de fórmula mágica, a gente não acredita nesse modelo de promessa rápida, cheia de atalhos, né? A gente acredita que negócios ele precisa de ter estrutura, e estrutura sempre vai exigir decisões e uma evolução constante. Então, esse projeto ele nasce de uma provocação do nosso time, de como a gente pode, de fato, trazer informações relevantes para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Então, para quem está aqui novo pela primeira vez, e quem já esteve na vez passada sabe que a gente não faz nenhum tipo de pitch aqui dentro, a gente não vende nenhum serviço, nós estamos aqui simplesmente para contribuir, para dar a nossa contribuição, para a gente ter aí um mercado cada vez mais forte e cada vez mais estruturado. Bom, pessoal, dito isso, né, vamos à nossa tese de hoje, que a gente acredita piamente, tá, que os negócios, eles não crescem simplesmente porque você tem um bom produto e esse produto vende, né? Esses negócios, eles crescem, eles se desenvolvem porque está claro para a gente como o cliente ele se movimenta dentro do negócio. Se a gente não tem isso muito bem mapeado, como que o cliente está se movimentando dentro dos negócios, muito provavelmente nós vamos criar aí uma certa fricção no meio do caminho e muitas vezes a gente também não vai saber de onde de fato o dinheiro está vindo para esses negócios. Bom, eu sempre costumo dizer que o erro comum do mercado, né, um erro que o mercado ele sempre vem cometendo, é pensar produto de uma forma isolada. Todo mundo acha que, não, eu crio aqui um produto, meu único produto, e eu vou colocar esse produto no mercado. Tá? E a maioria tenta
fazer com que um único produto ele seja responsável pelo faturamento de um negócio. Mas a gente aqui dentro do escritório acredita um pouco diferente disso. Nós acreditamos que, ao invés de você pensar produto de uma forma isolada, você precisa pensar numa arquitetura de produto dentro do teu negócio. Então, de onde vem a receita do teu negócio? Né? De quais os lugares que a gente pode extrair essa receita do teu negócio? E não colocar nas costas de um único produto a responsabilidade de fazer essa geração de receita dentro do teu negócio, no fim do dia. Bom, e eu sempre costumo dizer que, olha, a gente tem que parar de pensar somente em um único produto e pensar na jornada inteira do cliente ali dentro. Então, o cliente ele entra e ele sai por qual porta do teu negócio. E entre esse entrar e esse sair, por onde ele está navegando dentro do teu negócio. Essa jornada, ela precisa estar muito clara para nós empreendedores. A gente precisa ter uma clareza muito grande de como um cliente ele pode evoluir dentro dos nossos negócios. Para isso, né, existem diversos formatos de como a gente pode mapear uma estrutura de receita de um negócio. Mas eu estou trazendo hoje aqui 3 estruturas que são as estruturas que mais a gente percebe no mercado, certo? Mas que muitas vezes existe uma confusão muito grande na hora de implementar essas estruturas. Eu vou trazer aqui 3 estruturas que são utilizadas com essa certa frequência, mas que muitas vezes não é entendido o princípio delas. E o fato de não entender esse princípio se utiliza de forma errada. Então a gente vai falar na nossa tese de hoje sobre a escada de valor, a esteira de produto e um ecossistema integrado. Quando a gente pensa nisso, vamos então imaginar que não basta você entender o modelo, você precisa tomar uma decisão, certo? Ao tomar essa decisão, você vai estar renunciando a algumas coisas e também vai estar abraçando outras. O grande problema que a gente tem no mercado é, às vezes, os empreendedores não querer fazer as suas renúncias. E essas renúncias, elas são importantes porque elas vão trazer mais foco, elas vão trazer mais direcionamento para os nossos negócios. Pensando nisso, então, vamos começar aqui com a nossa primeiro modelo de como você pode estruturar aí dentro uma jornada de um cliente. Tá? Dentro do nosso primeiro modelo, a gente tem a escada de valor. Essa escada de valor, ela parte do pressuposto que a gente está organizando um quesito muito importante aqui dentro, chamado preço. Todas as vezes que você pensar o seguinte, olha, eu quero estruturar o meu negócio com base em uma escada de valor, a primeira coisa que você vai organizar nesse negócio é preço. Por quê? Porque aqui a gente está partindo do pressuposto que, conforme o teu cliente em você, ou ele confia no teu negócio, ele vai ter uma tendência a fazer um investimento cada vez maior. Só que isso leva um certo tempo. Então, isso vai exigir ali dentro um certo relacionamento. E para isso, você precisa ter uma porta de entrada, como também você precisa ter muito claro o teu destino final. Até onde esse cliente ele vai chegar dentro do meu negócio. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender o seguinte, que o cliente que faz a opção por navegar pela escada de valor, primeiro, ele está querendo mitigar o risco dele.
Ele está dizendo o seguinte: olha, eu gostei dessa empresa, eu gostei do que foi me apresentado, mas eu não quero ter um risco muito alto. Por isso, então, eu vou começar a consumir um produto que ele vai ter um ticket menor, para que eu consiga ir experimentando. E conforme eu for experimentando e a minha confiança aqui for aumentando, eu vou também aumentando a minha carga de investimento. Qual que é uma preocupação que precisa ter quando faz adesão a esse modelo? A primeira preocupação que a gente precisa ter é não ter quebra de expectativa ao longo do caminho. Porque, vamos lá, imagina que você está construindo aí a tua escada de valor. Então, o cliente ele vai adquirir um produto ou com baixo ticket, ou às vezes até mesmo gratuito. Ele começa a ter uma experiência com o teu negócio ou com a tua marca. Conforme ele vai tendo essa experiência, ele decide e fala o seguinte: não, eu gostei dessa experiência. Então agora eu quero subir de nível. Eu quero investir mais, mas eu vou querer também mais entregadas. Nesse momento que ele está subindo de nível, se há uma quebra de expectativa aqui dentro, ou seja, você baixou o nível do entregado, a probabilidade desse cliente se tornar um detrator, ela é alta. Então, o cuidado que vai ter ao adotar um modelo como esse é que você precisa ter uma certa linearidade conforme o cliente ele vai evoluindo aí dentro do teu negócio. Então, a gente sempre precisa lembrar que precisa ser uma evolução progressiva. Se ele está investindo mais, eu estou entregando mais, certo? E conforme ele vai evoluindo com o tempo, ele vai confiando, ele vai investindo um pouco mais. Aqui dentro do escritório, a gente faz isso, ou a gente fez isso para um cliente nosso, que é a Mercado Imob. Né? Então, a gente entendeu, no momento que nós estávamos modelando os serviços da Mercado Imob, que o melhor caminho para o Mercado Imob em geração de receita era adotar esse modelo de escada de valor. Ou seja, o que a gente fez com o Léo? Então, o Léo ele tem ali, por exemplo, um produto chamado Fórum Mercado Imob. Esse fórum ele acontece uma vez por ano aqui em Goiânia. Tá? Ele reúne os principais incorporadores, construtores e urbanizadores. E o objetivo ali dentro é a gente gerar uma experiência com a Mercado Imob. Esse fórum ele é feito somente para convidados e ele é gratuito. Ou seja, as pessoas que estão ali, elas estão ali para conhecer o Leonardo, para conhecer o que a Mercado Imob faz, o que ela entrega no mercado, qual é a proposta de valor dela e assim por diante. Conforme esse indivíduo vai tendo a relação, ele fala o seguinte: nossa, que legal isso, né? Então agora eu vou evoluir para a Confra Imob, que aí já se paga um certo preço, né? Já se tem um certo preço ali na Confra, se eu não me engano, acho que custa R$ 3.000 para antigos membros ano, e tem 6 encontros no ano, certo? Ou seja, esse sujeito que, ora, tinha um encontro ano e agora passou a ter 6 encontros ano, ele está cada vez mais próximo. E aí ele começa a pensar o seguinte: nossa, eu gostei do Leonardo, né? Eu gostei do time da Mercado Imob, eu gostei do que eles estão entregando. Eu agora, então, vou contratar eles para criar uma house de vendas aqui dentro da minha empresa. Ou seja, vocês percebem que conforme o tempo vai evoluindo e a relação com esse cliente vai se estreitando e a confiança aumentando, a tendência é que ele comece a fazer mais investimentos. E aí ele vai comprando produtos com tickets maiores. O que a gente tem que pensar aqui? O que você tem que pensar aqui é que quando você adota esse modelo de escada de valor, você precisa lembrar que você está jogando um jogo de médio e longo prazo. Então, esse sujeito, ele não está buscando algo imediato, de bate-pronto. Tá? Ele quer construir contigo uma relação.
Por que que isso é importante? Porque se você está construindo um modelo onde, Michael, eu preciso de ter um giro de cliente muito rápido aqui dentro, eu preciso adquirir receita rápida, então, muito provavelmente, esse modelo talvez não seja o modelo mais adequado. Porque esse modelo ele está partindo do pressuposto de que, primeiro, eu vou criar um relacionamento com esse sujeito. Vou fazer algumas entregas para ele. Conforme a gente vai evoluindo, o investimento dele vai evoluindo também. Ou seja, o tempo aqui, ele é algo importante. Então, o cliente que faz a opção por esse modelo, ele não está com a necessidade estampada na cara. Tá? Ele está pensando no médio e longo prazo, ele está pensando no futuro. Eu costumo dizer que o cliente que faz a opção por esse modelo, muitas vezes ele está numa ação de estruturar-se para o futuro do que resolver um problema do agora. Né? Enfim, então você sempre precisa lembrar que esse modelo de negócio ele é para um perfil específico de cliente. Mas a gente também precisa lembrar que quando você adota esse perfil de modelo, você está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar com clientes com maturidades diferentes. Então, eu tenho um cara que vai estar lá no topo, ele vai ter um nível de maturidade, porque eu trabalhei ele a um longo prazo. Eu vou ter um cara que vai estar aqui na base, um sujeito que vai estar na base. E esse sujeito ele vai ter um nível de consciência diferente do sujeito que está aqui no topo. Ou seja, a gente precisa ter a clareza dessa diferença de maturidade para a gente não achar que nós temos que tratar todos os clientes da mesma forma. E, na verdade, não é. Então, você vai ter que começar, às vezes, ali, durante o processo, individualizar para o grupo esse formato de tratamento. E sempre deixar muito claro a progressão do cliente. Qual que é o próximo nível dele? Para onde que ele vai daqui para frente? Dito isto, a gente tem aqui a esteira de produto. E a esteira de produto, muitas vezes, ela é confundida no mercado como se fosse um ambiente meio self-service. O sujeito chega ali, ele, não, quero pegar esse item, eu quero esse item, e assim por diante. E se engana muito quem pensa dessa forma. Porque, na verdade, a esteira de produto, se lá na escada eu estou organizando o meu produto por preço, aqui na esteira de produto eu estou organizando por dor. Quanto maior é a dor do meu cliente, mais robusto vai ser o meu produto de entrada. Aqui já inverte a lógica. Se lá atrás, na escada, eu estava pensando em algo progressivo, de médio e longo prazo, aqui não. Aqui eu preciso estancar aquela sangria, aquela dor que aquele cliente tem, que ele quer resolver de uma forma rápida, prática, objetiva. E muitas vezes eu vou precisar de ter um produto um pouco mais robusto para resolver esse problema. Então, pensa o seguinte: pensa que um cliente que faz a opção por um modelo de negócio, que ele tem uma esteira de produto, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou um paciente que estou passando muito mal e eu preciso de um tratamento rápido e efetivo. Dependendo do tratamento, se ele é um tratamento longo, às vezes o paciente morre no meio do caminho. Então aqui, a gente sempre vai ter que pensar que neste caso, a gente vai ter que olhar qual que é a maior dor que esse cara tem. O que o meu produto pode resolver de forma imediata nessa dor existente aqui dentro dele. Então a gente sempre vai precisar lembrar. E esse sujeito, a gente sempre vai precisar lembrar que se uma vez que eu resolvi a dor principal dele, ele vai ter outros problemas para ser resolvidos também. Só que naquele momento, como ele está sangrando muito, ele precisa estancar aquela sangria, o restante parece que é inexistente, mas não, ela existe. A partir do momento que eu resolver o problema 1, vai aparecer o problema 2, o problema 3, o problema 4, e assim sucessivamente. Só que o cliente ele precisa que a gente resolva o problema 1 para que ele se mantenha vivo, para a gente ir resolvendo os outros problemas existentes ali dentro.
Então, esse formato de esteira, ele é um formato que está organizando o teu negócio ou o teu produto via dor do cliente. A gente teve um cliente aqui no escritório que foi a Fertigel. A Fertigel, ela é uma consultoria agronômica, né? E ela é um tipo de serviço que trabalha por ciclos. Enfim, o agro trabalha por ciclos, né? Então, você tem safra, safrinha, safra novamente, e assim por diante. Então, o primeiro produto da Fertigel era um produto que resolvia uma dor imediata de um cliente, que era o balanço da produtividade. Ele resolvia problemas de solo ou problemas nutricional. Significa o quê, Michael? Você falou grego pra gente. Aquele cliente que ele passou da época de fazer correções no solo e ele já começou a plantar, o que ele precisa ter claro? Ele precisa ter claro o que a planta está absorvendo. Para isso, você vai ter ali o balanço nutricional dessa planta. Por quê? Porque você precisa corrigir o que você vai aplicar ali dentro. Vocês concordam comigo que isso é uma dor latente e uma sangria? Porque se ele deixa passar o tempo, ele corre o risco de perder as janelas importantes que ele tem ali dentro dos ciclos da planta, e muito provavelmente, se ele perde essas janelas, ele perde a safra. Isso é um fato. Então, ou seja, esse sujeito ele vai ter uma dor latente. A gente precisa resolver de uma forma rápida e prática a dor dele. Só que uma vez que a gente resolveu essa dor, ele vai começar a ter outras, como, por exemplo, aplicações. Ele precisa ter um formato de aplicação mais eficiente. Uma vez que a gente resolveu isso, ele colheu legal, ele agora precisa preparar solo, corrigir ele para o próximo ciclo. Se ele vai fazer isso, ele precisa de fazer uma adubagem ali dentro. Então, ou seja, percebe que conforme a gente vai resolvendo um problema, vai me surgindo outros problemas, mas esses problemas, eles têm um grau. Geralmente, o primeiro problema ali é o que mais está sangrando aquele cliente. E o que a gente precisa ter como uma clareza muito grande aqui dentro? O que a gente precisa ter uma clareza muito grande é o seguinte: qual que é a dor latente desse cliente e como que eu posso estruturar a minha operação para resolver esse problema de uma forma rápida, pontual e objetiva para esse cliente. Depois disso, depois que a gente descobrir qual é a dor latente desse cliente, a gente precisa ir para o item 2, que é: ele tem nova demanda? Ele vai ter mais problemas que eu posso resolver? Se sim, a gente precisa pensar nessa continuidade. Qual é a continuidade que esse sujeito vai tendo ali dentro do meu negócio? Então, perceba que se em um modelo eu estou organizando por preço e estou pensando em médio e longo prazo, no outro modelo eu estou organizando por dor e eu estou pensando num curto, médio prazo. Isso vai impactar diretamente o teu formato de estrutura de negócio. Então, conforme você estrutura o teu negócio para resolver. O que geralmente acontece no mercado? Geralmente é assim: o cliente monta uma estrutura para atender um modelo e ele vende outro. E aí você começa a dar um choque operacional. E é a hora que começa a ter os atritos existentes entre as empresas e os clientes. Isso está muito no formato do modelo. Então, a gente precisa ter muita clareza de qual que é o modelo que a gente está escolhendo para que a gente coloque esse produto no mercado. Só que vai ter um terceiro caminho, que eu diria que esse é o caminho mais complexo, é um dos mais complexos, dos mais difíceis de ser operacionalizado. Mas ele une as duas pontas, que é o ecossistema de produto. O ecossistema de produto, ele organiza da seguinte forma: o cliente ele pode entrar aqui dentro por preço ou ele pode entrar por dor.
Então, aquele cara que quer uma jornada de médio e longo prazo, consegue atender. Aquele cara que ele quer resolver um problema rápido, prático, objetivo, também conseguimos atender. Só que isso daqui, este formato de modelo, vai exigir um operacional gigantesco. Porque vocês concordam comigo que agora eu estou lidando com dois perfis que têm demandas diferentes em tempos diferentes. Tem um que vai querer resolver algo rápido, tem outro que está falando o seguinte: não, eu quero te conhecer. E conforme eu vou te conhecendo, a gente vai se aproximando. Já do outro lado, tem um sujeito que está assim: me diga quanto custa, você resolve esse problema? Resolvo. E você resolve rápido? Resolvo. Quanto me custa isso? Não, te custa X mil. Perfeito. O outro está dizendo o seguinte: não, eu quero te conhecer primeiro. Deixa eu te conhecer melhor, conforme a gente for se relacionando aqui dentro, eu vou aumentando a minha carga de investimento e você aumentando sua carga de entregável. Então perceba que nesse modelo você está trazendo dois perfis com ritmos diferentes. Aonde é o impacto disso? Diretamente no teu formato de operação. Então a tua operação ela vai ser penalizada com isso, porque você vai ter que conseguir lidar com esses dois perfis aí dentro. Michael, como que pensa esse modelo? Primeiro, produtos precisam estar conectados e você precisa ter experiência complementar. Esse é o grande ponto. A gente tem um cliente aqui dentro do escritório que ele atua nesse modelo, que é a Altimob. A Altimob é uma plataforma para o mercado imobiliário. Então perceba que se a gente voltar aqui atrás, olha só, olha a quantidade de produtos que a Fertigel tem, a quantidade de produtos que a Mercado Imob tem, né? E se a gente olhar para a Altimob, olha a quantidade de produtos que eles têm aqui dentro. Ou seja, eles vão ter tranquilamente o dobro ou o triplo de todos os cases anteriores que eu mostrei para vocês. Mas por quê? Porque que ele está unindo essas duas jornadas. Então, eu tenho aquele cliente que ele quer resolver um negócio rápido e pontual? Tenho. A gente consegue fazer isso conectando ali alguns produtos. Eu tenho aquele cliente que quer pensar numa jornada de médio a longo prazo? Também tem. Então, a gente consegue abarcar esse sujeito aqui dentro. Percebe que esse formato ele vai trazer um custo operacional maior, não só em dinheiro, mas também em energia, porque operacionalizar tudo isso ao mesmo tempo traz uma certa complexidade operacional. Então percebe que a gente tem ali alguns eixos, por exemplo, a gente tem o eixo de conteúdo, mas o eixo de conteúdo ele está se desdobrando em vários outros eixos. A gente tem uns eixos de plataforma que se desdobram em outros eixos. A gente tem um eixo de evento que já tem um outro desdobramento ali dentro. Quer dizer, se eu olhar para a estrutura operacional da Altimob, ela é muito maior, por exemplo, que a estrutura da Fertigel, que a estrutura da Mercado Imob e assim por diante. Mas por quê? Porque o modelo, ele exige. Ele traz essa necessidade. E traz essa necessidade por conta dessa quantidade de produtos existentes, e não só pela quantidade, mas pela jornada que o sujeito tem ali dentro. Então percebam que não existe um modelo certo ou um modelo errado. Existe a escolha que você faz. E todas as escolhas, ela traz para você ônus e bônus. Então, se no modelo 1, eu estou dizendo o seguinte, lá na escada, eu estou pensando em um cliente de médio ou longo prazo, ou seja, eu vou precisar de ter ali um certo caixa, porque a venda vai ser de uma certa forma longa, esse sujeito vai querer ter uma experiência. Perfeito, isso é um modelo. Se eu penso no segundo modelo, que já é um modelo de dor latente, já está mais ali com um formato de aquisição, de uma venda mais rápida, mais prática, de uma decisão mais objetiva, eu vou ter um custo operacional, porque eu vou precisar fazer uma entrega rápida também, não só uma venda rápida. Mas se eu unifico também os dois modelos, eu vou ter entradas em tempos diferentes e jornadas diferentes, como estruturas operacionais precisam se adaptar a esses ritmos do cliente ali dentro. Então, isso significa o que no fim do dia? Não existe um modelo certo ou errado. Existe aquilo que você adota
para o teu negócio. O que não pode acontecer é você vender um formato e entregar outro, que é o que geralmente acontece no mercado. A estrutura do negócio ela foi pensada para um jeito, mas na verdade a venda está sendo feita de outra. Enfim, pessoal, essa esteira ela vai funcionar, né, em complexidade operacional maior. E ela vai exigir essa robustez maior aí dentro do ecossistema. No fim do dia, o que a gente tem que pensar com uma certa clareza é o seguinte: o negócio ele cresce quando o cliente ele tem um destino. Ponto. Para onde o meu cliente ele vai navegar aqui dentro do meu negócio? Essa é a clareza que todos nós precisamos ter. No fim do dia, se você vai adotar um modelo de escada, de esteira ou de ecossistema, levando em consideração todos os bônus e todos os ônus de cada um dos modelos, um ponto que precisa ficar muito claro para a gente é qual é o caminho que esse sujeito faz dentro do nosso negócio. Então, para onde ele vai? Qual é a continuidade? Tem uma clareza? Ele sabe que ele está saindo do item 1 e indo para o item 2? Eu tenho uma estrutura que suporta um modelo que eu estou adotando? Se sim, isso é o que mais importa numa matriz de produto. No fim do dia, na hora que a gente está estruturando uma matriz de produto, o que a gente está pensando? Na continuidade, na clareza, e qual estrutura operacional eu preciso ter para que esse negócio possa, de fato, acontecer na prática. Então, o que vocês sempre vão precisar levar em consideração é isso. Por onde meu cliente anda? Ele tem clareza? Se sim, eu tenho uma estrutura que suporta toda essa matriz? Então, esse é o ponto que a gente vai precisar olhar com muita frequência dentro dos nossos negócios. Por quê? Porque é comum, com o passar do tempo, a gente distanciando um pouco o discurso do que está sendo dito para o cliente, do que de fato está sendo estruturado dentro do negócio. E a gente vai sempre precisar fazer esse realinhamento aqui. Então, a minha grande recomendação, né, e aí a gente chega no nosso ponto, né, principal da nossa aula, que é, antes de você sair criando mais produto dentro da tua empresa, pense numa arquitetura para esses produtos. Organize como que esses produtos vão funcionar. Existe uma correlação aqui dentro desses produtos? Não existe correlação? Eu sei que tem, por exemplo, aqui eu sei que tem pessoas da área da saúde, eu sei que tem pessoas da área da arquitetura. O que a gente sempre vai precisar pensar é na organização, que é muito comum no mercado, e a gente vê uma série de empreendedores saindo criando uma série de produtos de uma forma extremamente desorganizada, que no fim do dia nem ele mesmo sabe explicar a correlação entre um produto ou outro, ou como que um cliente ele navega de um produto para outro, ou de um serviço para outro. Então, antes de você sair inchando o teu portfólio de produto, de serviço, pensa nessa organização. Então, como que eu vou organizar o meu modelo? Vai ser um formato de escada? Vai ser um formato de ecossistema? Vai ser um formato de esteira? Como que eu vou organizar isso daqui? Uma vez que você tem essa clareza, e aí você vai encaixando os produtos ali dentro. Fala, não, esse produto aqui ele serve como produto porta de entrada. Esse daqui já é um produto topo. E assim por diante. Então, eu sempre costumo dizer para todo mundo que é assim, a estrutura vem antes da escala. E eu costumo sempre falar que no Brasil, a maioria das empresas não quebra por falta de crescimento. Elas quebram por um crescimento desorganizado e desestruturado. Ou seja, a estrutura não suporta aquela evolução. E aí é a hora que a gente começa as implosões. As empresas elas começam a quebrar de dentro para fora. A gente vai ter os casos
de empresas que quebram de fora para dentro, pô, porque o mercado se ruiu, porque tem uma série de problemas mercadológicos? Sim, mas a grande maioria, esses problemas eles começam de dentro para fora. Por quê? Porque é ali aonde exige toda a estruturação, toda a organização, toda a modelagem desse formato de atuação no mercado. Então, turma, bom, cumprindo aqui o nosso combinado, né? A gente sempre tem aí de 30 a 40 minutos máximo de aula, né? Espero que eu tenha contribuído com vocês hoje e tenha trazido aí os modelos importantes para o nosso mercado. Bom, o nosso próximo grande compromisso está na próxima terça-feira. Né? Na próxima terça a gente vai falar sobre os 12 modelos de negócios para empresa de serviço. Então, eu vou trazer aí 12 modelos que você pode estruturar a tua empresa de serviço, certo? E eu coloquei propositalmente essa tese na próxima terça, porque, enfim, a turma vai sair aí o feriado de carnaval pensativo e reflexivo, pensando, olha, pô, qual modelo faz sentido para o meu negócio, qual não faz sentido. Então, espero ter contribuído com vocês aí na aula de hoje, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses 3 modelos de atuação do mercado. Bom, tem alguma dúvida aí, Pedro? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Aí a gente tira aqui 1 minutinho, 2 minutinhos para responder. Mas se caso não tiver nenhuma dúvida, né, a gente vai fechando por aqui. E para finalizar, enquanto o Pedro vai dar uma olhada se tem aí alguma dúvida, bom, esse é o meu Instagram, tá? Fique à vontade, michael.douglas. Vão existir pouquíssimos Michael com YCOL no final, então fiquem tranquilos, super fácil de encontrar. Pô, tem Michael, no meio do caminho surgiu uma dúvida, fica à vontade, pode ir lá no meu direct, me manda lá uma mensagem que a gente responde, tá? Isso é do escritório que eu faço parte, ART.negócios, então fique à vontade também em seguir. Bom, tem aí, Pedro, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, perfeito, espero que eu tenha ajudado todos vocês, pessoal. A gente se encontra aí na próxima terça-feira, tá? E a gente vai falar, então, sobre os 12 modelos de negócio para empresas de serviço que também se aplicam a outros formatos de empresa, esses modelos. Perfeito, pessoal. Boa semana aí para todo mundo, tá? E a gente se encontra na nossa próxima terça, tá? E se vocês entenderem que, Michael, tem uma turma aqui que faz sentido participar, quero contribuir, fique à vontade lá no grupo, a gente tem um link, então você pode pegar o link, disponibilizar para ter um amigo empreendedor aí que está precisando também aumentar esse repertório, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? E se quiserem o material, como a gente combinou no início, é só vocês dar um alô lá para o Pedro, que ele encaminha no privado para vocês. Então, um abraço, turma. A gente se fala aí na próxima terça.